Nós já falamos sobre diversos temas que podem basear as ações do cristão: fé, reforma íntima, compaixão, perdão, entre outros. Mas todos eles têm uma coisa em comum: o poder da ação. E aí eu te pergunto: onde estão as tuas ações? Você é o que você diz ser? Hello, Poppers! E aí, galera, tudo certo? O tema de hoje aqui é um pouquinho mais denso, vamos botar assim que ele é mais denso para o nosso coração, né? Porque eu penso que tudo que mexe com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, é um assunto mais complexo que a gente tem que tratar com uma leveza, bem de boas, porque afinal de contas estamos aqui no planeta Terra, hashtag esse planetinha azulzinho que eu amo de paixão, para evoluir, né? Então já vamos começar falando que se proclamar espírita, eu sou espírita, o bonzão, eu sou a boazona, eu sou a hashtag cristão, é Jesus Cristo na veia. Não é garantia de salvação nenhuma, viu? E muito menos de sanidade mental. Não é. Tira isso da cabeça. Nós já vimos alguns casos na mídia de espíritas que são envolvidos por algum tipo de escândalo. E aí fica o questionamento, né? Ter conhecimento do caminho da verdade é a mesma coisa que realmente caminhar, trilhar essa jornada? Será que é a mesma coisa? A proposta central da reforma íntima é nos capacitar no conhecimento sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, pensamentos, os nossos comportamentos. É fazer com que a gente se conheça antes de querer conhecer o outro. É nos preparar para praticar realmente o que a gente aprende. Por isso eu afirmo para vocês e peço que prestem atenção. Você que está me ouvindo, presta atenção. Espírita sem reforma íntima, sem reforço moral, sem obras que eu digo não é obra literária, é obra que é ação social. Sem obra de caridade não é nada e não tem nada, só filosofia. Pegou? Pegou essa realidade? Vale para todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre a conduta real do cristão, sobre as ações de nós, espíritas, o que nós fazemos e sobre como vivenciar na verdade o que Jesus Cristo nos ensinou para a gente levar para essa encarnação e para todas as outras. Vamos lá? Olha só. Lá no livro A Verdade Responde, a gente encontra um capítulo chamado Características do Moço Cristão. Bem assim, características do moço cristão. Nesse capítulo tem 25 características que devem fazer parte do cristão. Eu selecionei algumas aqui hoje para a gente refletir um pouquinho, para a gente conversar, tá? Então eu quero começar com a que diz. Ela diz assim: ama a liberdade na disciplina de si mesmo. Qual é a característica do cristão? Ama a liberdade na disciplina de si mesmo. E vamos relembrar aqui. Nós temos o nosso livre-arbítrio, gente. O nosso modelo de mundo é construído nas escolhas que a gente faz desde criança. E é essencial compreender que a gente caminha ao lado da liberdade. Ok, beleza, é o livre-arbítrio nós o tempo todo. Entretanto, com os ensinamentos do Cristo, alinhado ao conhecimento da doutrina espírita, a gente compreende que tem coisas, tem situações que nos convém e que não nos convém também. Olha só, Kardec, Chico, eles não proibiram a gente de beber, de fumar, de usar droga, mas nos contaram as consequências desses atos e falaram também sobre o famoso suicídio inconsciente. Não nos proibiram de odiar, de se irritar, de guardar rancor, de mágoa, mas nos alentaram de como isso prejudica o nosso corpo físico e espiritual e a nossa mente, o nosso tempo mental. Jesus Cristo, que sofreu todos os tipos de maltratos que a gente pode imaginar, era manso, pacífico, amava. A escolha sempre é nossa, meus queridos. Por isso, aquela parte que fala ali, né? A disciplina de si mesmo, a disciplina de perceber o nosso comportamento, as nossas ações, vigiar o nosso pensamento para compreender o que é nosso ou não, uma vez que a gente vive, né? Nessa transmutação com os diversos espíritos. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo bem prático para vocês, bem simples. Já aconteceu com vocês de alguma vez estar cozinhando algo, né? Fazendo ali uma comida, uma refeição, ou estar próximo ao fogão e do nada, gente, do nada, surge um pensamento do tipo, coloca a mão no fogo. Vai?
queima tua mão, bota a mão assim, ó, mergulha a tua mão nessa comida que tá borbulhando, fervendo. Já veio esse pensamento? Automaticamente a gente já percebe que não é um pensamento nosso. Opa, isso aí não é meu, não. E a gente muda o canal, né? A gente vira ali, arruma o nosso radinho e muda o canal. Nós optamos por não colocar a mão no fogo. Veio ali essa influência. A gente diz, opa, não, peraí, então, olha só, eu posso permitir que a ira tome conta do meu corpo quando alguém me diz algo que eu não gosto. E eu posso partir para violência física ou verbal, eu posso. Mas eu opto por respirar fundo e compreender que as críticas fazem parte da vida. E eu ajo com paciência ao invés da violência. Isso é a disciplina de si mesmo em prática. É a gente estar colocando todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da nossa encarnação sobre paciência, sobre perseverança, sobre indulgência, em prática na nossa disciplina. E já dizia aquela música, né? Disciplina é liberdade. Outra característica do cristão que é mencionada no livro é emprega a força para melhorar-se. Então, qual é a característica do cristão? Emprega a força para melhorar-se. E aí eu pergunto para vocês e pergunto para mim também, né? Porque como a gente já conversou aqui no programa, a gente traz temas que servem para nós também. Nós não somos santos, né? Nós não estamos aqui como santos para dizer as coisas e não praticar. Então, olha só, fica aqui o questionamento, né? Para onde nós estamos direcionando as nossas energias, nossa força? Será que para aplicarmos diariamente o que a gente aprende nas palestras, nos estudos, no evangelho, a gente precisa fazer um pouco a mais? Será que a gente está fazendo isso realmente? Mas olha só, eu já sei tudo, minha consagrada, meu consagrado, eu já sei tudo, eu faço tudo, eu sou a boazona, eu sou o bonzão. Opa, alerta vermelho na área, alerta vermelho na área. Queridos, se nós realmente soubéssemos e fizéssemos tudo, cada vírgula no bem, no que a gente aprendeu, no tal evangelho, nós não estaríamos encarnados aqui nesse planetinha azulzinho que a gente chama de paixão. Nós estaríamos em outras esferas mais celestiais ainda, com seres, né, trabalhando ainda no bem, né, trabalhando ainda na evolução moral, e não estaríamos aqui encarnados nesse planeta que está em momento de transição, né, provas e expiações para regeneração, a gente não estaria aqui. Então, gente, vamos entender uma coisa, sempre tem algo a melhorar, a aprimorar, a acrescentar, sempre, ponto final. E vai ser assim por muitas encarnações, muitas encarnações. Nós sabemos que Jesus tinha cerca de 4 bilhões de anos. Pensa, 4 bilhões de anos. E nós aqui com meia dúzia de encarnação sentindo o Messias, a Messias do nosso grupo. Gente, por favor, né? Vamos se orientar, né, pessoal? Vamos se orientar. Vamos direcionar a força que a gente usa para se autoafirmar espírita do bem, para praticar por semana uma só. Uma ação ensinada no Evangelho. Pode escolher. Perdão, compaixão, indulgência, caridade, escolhe. Pode escolher. Uma ação, vai lá. Uma por semana. Tá lá no Evangelho, ó. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Não sou eu que estou dizendo, tá lá no Evangelho. Então, ó, transformação moral, esforço para domar as nossas próprias más inclinações, que a gente já carrega de outras vidas e dessa também, viu? Não vamos pensar que, não, eu tô assim porque, é de vida passada. Muitas coisas que a gente vive aqui agora é dessa vida mesmo que a gente está colhendo, né? Que a gente plantou lá atrás. Então, ó, vamos se orientar. Mais uma característica do cristão. Estuda sempre para ser mais útil. Olha só, característica do cristão. Estuda sempre para ser mais útil. Se você não está aplicando no dia a dia o que você estuda, então começa de novo, né? Se eu não estou aplicando no meu dia a dia o que eu estou aqui estudando, os roteirinhos que eu estou aqui fazendo para o Espírita Pop, as palestras que eu assisto, os grupos de estudo que eu participo, eu não estou aplicando o que eu estou aprendendo no dia a dia, opa, eu vou começar de novo, porque não é essa a proposta. Vamos entender uma coisa, gente. Quanto maior o conhecimento, maior é a nossa responsabilidade em fazer a coisa certa. Olha só,
mais conhecimento, mais responsabilidade. Já dizia lá o tio do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, olha só, que bênção que nós estamos tendo nesse momento para ter o conhecimento da doutrina espírita, para ter o evangelho de Jesus ali esmiuçadinho, explicadinho. Olha só que bênção que a gente está vivendo de ter esse conhecimento, mas o que a gente está fazendo com esse conhecimento? Quanto maior o conhecimento que a gente tem da doutrina, do evangelho de Jesus, das suas práticas, das suas ações, maior é a nossa responsabilidade de fazer o certo, ser assertivo com esse conhecimento, tá? Não adianta dar palestra, não adianta coordenar grupo de estudo, não adianta eu vir aqui, ó, tá aqui no Espírita Pop conversando contigo, né? Estar em destaque na casa espírita de alguma forma, eu quero dar passe, eu quero coordenar grupo, eu quero ser presidente da casa espírita. Não adianta nada a gente ser e não viver aquilo, não ser a pessoa que a gente ensina para os outros, né? Porque qualquer um fala, gente. Tem aquele ditado, né? Não sei como é que é nos estados de vocês, mas aqui no sul a gente tem o ditado que até papagaio fala, se ensinado, né? Então, vamos entender, a gente está falando, mas a gente está sendo isso realmente? Como é que está essa situação? Queridos, a teoria não garante lugar no céu, vou botar aqui entre aspas, né? A quantidade de espíritas desencarnados que se manifestam nas mediúnicas aí pelo mundo, contando que se encontraram em lugares sombrios, não tá no gibi, hein? Ó, é de monte. Mas Elsa, Yasmin, olha só. Não, peraí, agora fiquei preocupado. Então quer dizer que eu sou espírita e mesmo assim eu vou para um umbral, eu vou para um lugar sombrio? Gente, as tuas ações e a tua consciência é o que dita para onde tu vai, independente se tu é espírita, católico, evangélico, budista, independente. É as nossas ações, o que nós estamos fazendo hoje e como está a nossa consciência. A gente está conseguindo trabalhar no processo de perdão de nós mesmos e dos outros? A gente está conseguindo agir no bem, realmente, seguir o caminho reto? Jesus nos ensinou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos seguindo esse caminho com a verdade em busca da vida? Fica aí, né? Gente, filosofia não mata fome. Não aquece quando a pessoa tá com frio. Ou tu vê alguém passando fome e oferece, não, toma aqui a Gênese. Peraí, a pessoa não vai comer um livro, né? Todas as informações que a gente aprende na doutrina espírita devem ser transformadas em ações para a nossa vida útil. E entenda, eu não estou dizendo que o estudo não é importante, o estudo é importantíssimo, é essencial. Espírita precisa do conhecimento, mas o que a gente está fazendo com esse conhecimento? Em que obra de caridade que a gente está engajado, que ação social que a gente está engajado? Como é que a gente está trabalhando para o próximo? De que forma? Que forma a gente está transformando esse conhecimento em ação para a nossa vida? Olha só, mais útil. Esse é o nosso lema daqui para frente, tá? Como eu posso ser mais útil para as pessoas que moram comigo? Eu não estou falando para a humanidade, eu estou falando aqui, ó, na minha casa. Como é que eu posso ser mais útil para essas pessoas? Como eu posso ser mais útil na casa espírita? Existe algum tipo de ação social que eu possa me engajar? Não existe? Eu tenho alguma ideia? Será que eu posso trazer isso para a casa espírita? Conversar ali com uma pessoa que outra, que legal, vamos fazer um projeto social. Será que eu posso me engajar na evangelização de espíritos? A evangelização que eu acredito, né? Eu acredito que é o coração da casa espírita, evangelização, gente. Como eu posso ser mais útil para quem está em situação de precariedade? E eu não estou falando da gente matar a fome do mundo, gente. Mas se a gente conseguir alimentar uma pessoa, ajudar na dor de uma pessoa, vocês não têm noção de como isso reflete na nossa encarnação, de como isso reflete, transforma na nossa encarnação e na encarnação daquela pessoa que está sendo ajudada também. O primeiro passo, a gente mata a fome, depois a gente dá o conhecimento para a pessoa. Ou a gente mata a fome enquanto fala, Jesus é contigo, que Deus te abençoe. Ou dá uma palavra, ouve aquela pessoa um pouco, dá um abraço, se possível. Então, como é que a gente pode ser útil, gente? Ser útil. E eu encerro aqui o nosso programa de hoje com duas características do cristão, tá? São 25, a gente falou algumas, e eu quero encerrar com duas. Saber ser forte sem humilhar ninguém e não desiste de aplicar o evangelho em tempo algum. Não humilhar as pessoas, saber ser forte,
ter esse empoderamento, né? Que hoje essa palavra está muito em alta aqui na nossa sociedade, o empoderamento. A gente sabe ser forte, a gente sabe ser empoderado, mas a gente não humilha a ninguém. E não desiste de aplicar o evangelho em tempo algum. Viver o evangelho, fazer, transformar o evangelho, né? Nós não somos melhores que ninguém, meus queridos. Todo mundo tem seu estado evolutivo e se a gente se sente mais, né, do que alguém, é porque a gente está engatinhando ainda. Ah, eu sou mais inteligente, eu tenho mais conhecimento. Gente, a gente não sabe de nada. De nada. Vamos precisar de muitas encarnações para entrar nos eixos realmente sem vacilar. Uma vida, como a gente diria, né, antigamente, uma vida, entre aspas, sem pecado, uma vida sem ações no mal, uma vida reta. A gente vai precisar de muitas encarnações, mas para que a gente vai deixar para depois que a gente pode fazer agora? E não é uma coisa extraordinária, onde eu tenho ali que fazer um jejum de 7 dias, caminhar 40 dias pelo deserto, não. É eu respeitar a pessoa que está do meu lado, é eu amar as pessoas na minha volta, é eu amar os meus inimigos, entender que aquela pessoa que me fez mal, que me causou mal, ela está num processo de sofrimento também, porque imagina que bad a gente está fazendo mal para as pessoas e se sentindo top por causa disso. A gente sabe o que vem depois, né, galera? A gente sabe como é que funciona a volta, então é importante que a gente também saiba perdoar, principalmente para se desvincular, né, fluidicamente dessa pessoa, né? A gente sabe que obsessão de encarnado para encarnado existe, acontece. Daí a importância da aplicação do evangelho. De nada vai importar para nós só saber sobre o evangelho, estudar o evangelho, falar o evangelho, se a gente não pratica e não vive o evangelho, minha gente. Você pode ser o maior conhecedor das palavras de Jesus Cristo, mas se você não bota esses ensinamentos maravilhosos que esse ser extraordinário trouxe para a nossa vida, se você não bota isso em prática, o que adiantou saber? O que adiantou? Ficou só na filosofia. Conhecer o caminho da verdade, realmente trilhar esse caminho, tem um abismo de diferença. E se a gente não percebe que a gente só está no campo das teorias, né? Quando a gente vê já é tarde. Quando a gente vê, já passou aí a encarnação inteira para se dar conta. Então, peraí, se você está ouvindo essa mensagem aqui agora, se você está ouvindo esse recado aqui agora, encontrou esse vídeo por acaso, resolveu parar para ouvir o Espírita Pop, gente, o acaso não existe, né? Então, tem um fundamento para todos nós que estamos aqui conversando, para vocês, para mim, para o pessoal da produção aqui, da Comunhão Espírita, sempre tem um fundamento, sempre tem ali uma pérola que a gente tira e leva aquilo para a vida. Então, olha só, para você aí que está me assistindo, firme esse compromisso aqui comigo, tá? Firme esse compromisso com Jesus. Vamos ser o que nós falamos? Vamos colocar em prática aquilo que a gente prega? A hora é agora, não é mais tarde, não é daqui a pouco, não é amanhã, não é depois de amanhã. Vamos esperar o ano novo. Não, gente. O nosso ano novo é quando a gente consegue virar a chave e entender que nesse planetinha azul tem pessoas que sofrem muito mais que a gente, que precisam do nosso amor, da nossa caridade, da nossa atenção. É a gente entender esses processos. Então, meus queridos, vamos refletir nessas palavras de hoje, tá? Será que a gente realmente é o que a gente diz ser? Será que a gente está lá na casa espírita, tá nos grupos de estudo, tá praticando ali, tô estudando a mediunidade, tô praticando a minha mediunidade, eu tô aqui assistindo Espírita Pop, tô conversando com os meus amigos, mas será que a gente está levando para o dia a dia essas teorias, né? Essa filosofia, esses conhecimentos que a gente aprendeu até agora? Será que a gente está praticando no dia a dia? Ensinar o outro é importantíssimo, é essencial, tá? Mas a melhor forma que a gente tem de ensinar uma pessoa, independente da sua idade, é o exemplo. Escuta o que eu tô te falando, tá? É o exemplo. Então vamos começar agora. Vamos começar agora, tá? Se você gostou desse vídeo, se você achou importante essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Comenta aqui, bota aqui nos comentários o que você gostaria de ver por aqui no Espírita Pop, como é que você tem se sentido nessa jornada de transformação, o que é desafiador, o que é mais tranquilo. Vamos ajudar, vamos se transmutar, né, em sociedade, em universo, entender? Pessoal, cada um de nós tem um papel importantíssimo na evolução desse planetinha, tá? Não se sinta menos.
mas saiba do seu lugar e pratique o que você está aprendendo, tá? Bota aí todo o seu conhecimento e da sua cacholinha em prática. Se você é palestrante, vai lá dar palestra, beleza, pratica o que você está falando na palestra. E se você é apenas um estudioso, apenas que eu digo entre aspas, né, está no começo dessa caminhada, entenda que tudo que você aprender, você tem que botar em prática, porque senão de nada vai adiantar e você está doando horas da sua semana, do seu dia, só para estar conhecendo os escritos, sem colocar nada em prática. Gratidão pela sua audiência, viu? Que Deus te abençoe muito e te dê muito trabalho no bem também, tá bom? Porque afinal de contas, o trabalho é que sacode a gente. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos fazer aqui, ó, vamos sair do campo das teorias, vamos para ação, tá bom? É o compromisso que eu firmo com vocês e que vocês firmam comigo e com Jesus Cristo. Que Maria, Mãe de Jesus, abençoe a cada um, a cada uma que está me ouvindo neste momento, abençoe sua casa, abençoe sua família, os seus pets, para que a gente possa continuar juntos nessa jornada, tá bom? Deixa um mega beijo para você e a gente se vê numa próxima. Tchau!